Eu estava orando ali, na verdade desde ontem às 5 horas da tarde, eu tenho orado a Deus, perguntado se eu devo ministrar essa palavra. Geralmente eu ministro em cultos assim, eu ministro a mesma palavra, às vezes não, mas via de regra sempre eu ministro a mesma palavra. Mas eu tenho meditado uma palavra, amada, há uma semana. Na verdade essa palavra já faz parte das minhas convicções há muitos anos. Desde 92 essa palavra faz parte das minhas convicções. Mas essa palavra ela tomou uma forma essa semana de uma maneira assim que me trouxe muito quebrantamento na minha vida, muita transformação em mim também. Ali mesmo, agora sentado ali, eu chorei a Deus, apresentando o meu coração diante de Deus. Falei: Deus, trabalha isso em mim. E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Ao mesmo tempo, eu preciso ser sincero, que não se trata só de uma palavra aos irmãos, se trata de uma palavra ao Brasil também, porque o culto é gravado. Essa palavra aqui é uma palavra direcionada à igreja brasileira. Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador como igreja, amado, em todos os sentidos. Em tempos, amado, de muita dependência de Deus nas nossas escolhas, nós precisamos assim ter um coração muito correto diante de Deus. Na vida ministerial, o pastor Kemp sabe disso, e outros obreiros. A gente já viveu várias vezes, o pastor há de concordar comigo, que às vezes você está diante de uma pessoa que fez muita coisa errada, e você tem um coração assim, aberto para a pessoa, porque por mais que ela esteja até no erro, de alguma forma você vê que essa pessoa não tem um coração errado. Tu já viveu isso, pastor Kemp? A pessoa está errada, a pessoa fez algo errado, mas ela está ali chorando, quebrantada, arrependida, pedindo ajuda. É incrível, amado, como o coração é o centro de tudo. Amado, escute, o problema sempre será o nosso coração. Jesus já se ocupou pregando, ensinando isso. Ele falou: um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outra caiu entre espinhos, e outra caiu em bom solo. E Jesus já ensina, já explica a parábola falando: o solo é o coração do homem, a semente é a palavra. Quantos tipos de coração? 4 tipos de coração. Quantos tipos de palavra? Uma palavra. A palavra de Deus não é diferente, amado. A mesma palavra que é falada com você, é a mesma palavra falada com você que está me ouvindo agora por uma transmissão, por um vídeo. Eu não sei quando é que você vai ouvir essa pregação, mas a palavra que as pessoas que estão recebendo aqui agora é a mesma palavra que no ano de 2022, alguém deve estar ouvindo essa palavra em 2030. A palavra é a mesma. O que é diferente, amado? O coração. E Jesus fala: quando se lança uma palavra, existem corações diferentes. Tem gente que recebe, tem gente que é duro, tem gente que é contaminado, porque o coração, amado, que representa a semente à beira do caminho, é a pessoa que fica pelas beiradas da vida. O que é a beira do caminho? Não está nem no caminho e nem fora no caminho, está nas beiradas do caminho. Tem gente que é assim na vida cristã, trata a vida cristã pelas beiradas, não se envolve. Às vezes a pessoa tem um coração de terreno pedregoso, coração duro, a semente não cria raiz. Ou então a pessoa tem um coração contaminado, tem palavra de Deus, mas tem palavra até do cão. Tem compromisso com a esposa, mas tem compromisso com o mundo, se é que tem compromisso. É uma pessoa contaminada. Então, mas tem gente que tem coração bom. Então a Bíblia diz que o problema nunca é a palavra de Deus. O problema é o quê? O coração do homem.
que eu estou falando isso? Porque um dos principais motivos, escute, que Deus levanta os profetas no Antigo Testamento, sempre foi para tratar o coração de Israel. Deus chega a dizer, levantar profeta falando: ó Jerusalém, dá-me o teu coração. Tudo que Deus quer no homem é o coração dele. Às vezes uma vida muitas vezes errada, o que vale diante dos erros da pessoa é um coração arrependido. Agora presta atenção, dos dois pecados que Deus trata o coração de Israel, sempre que Deus levanta, sempre que Deus quer tratar Israel, Deus sempre trata, na maioria das vezes, dois pecados. Todas as vezes quando Deus levanta um profeta, na maioria das vezes, se não praticamente todos os profetas, eu não fiz um levantamento, qual foi o perfil de cada mensagem dos profetas do Antigo, os profetas menores, os profetas maiores, como a teologia diz. Mas de todos os profetas que Deus levanta no Antigo Testamento, existem dois pecados presentes em todas as mensagens. Toda vez que um profeta se levanta, ele trata praticamente dois pecados em Israel: idolatria e imoralidade sexual. Sempre é idolatria e imoralidade sexual. Meus irmãos, a impressão que se dá é que essas duas práticas são inseparáveis. Mas eu queria tratar com vocês um pecado que o meu coração tem sido extremamente, meu espírito tem sido incomodado, que é o pecado da idolatria evangélica. Meus irmãos, às vezes nós não temos dificuldade de ver um ídolo católico, de olhar para um católico e falar: você está praticando idolatria, se prostrando diante dessa imagem de escultura. Mas sinceramente, pior do que uma imagem de escultura é um ídolo que a gente levanta no nosso coração. E eu queria trazer uma palavra de ensino e ao mesmo tempo de exortação para a minha geração, para os meus irmãos em Cristo. Eu falo uma coisa, esse tempo atrás eu vi minha esposa falar isso. É tão bom quando você vê sua esposa definir algo na sua vida. Meu esposo é assim. Eu estava numa conversa, ela falou: pois é, mas essa igreja está acontecendo. A gente estava conversando sobre um problema que a igreja está vivendo, uma igreja X. E ela falou: pois é, mas é aquilo que o Eurípides sempre fala. A igreja, muitas vezes a igreja está caminhando errada por falta de ensino. Meus irmãos, praticamente todos os pecados que uma comunidade começa a praticar, eu não tenho sombra de dúvida que é falta de ensino. O povo muitas vezes está ignorante em relação a uma prática, porque nós somos uma geração que a gente acostumou a viver muito com culto. São raríssimas as igrejas, meus irmãos, que fazem seminários, que querem capacitar os santos ao ensino, porque nós somos uma geração que a gente gosta de mensagem de 40 minutos, de 20 minutos, um louvor massa, uma pregação rápida, um culto que te deixa animado e vai embora. Essa geração fast food que quer comer rápido e ir embora logo. Você vai, eu sou publicitário, você vai em qualquer ambiente, amado, de restaurante, McDonald's, você vê muitas cores, você vê uma luz muito forte. Você sabe por que aquilo tem uma luz muito forte? Para você ir embora rápido, porque você tem que comer, ir embora e deixar um lugar para alguém. E muitas vezes a gente vicia nisso, de não gastar tempo com a palavra. Spurgeon, que é um dos maiores pregadores, disse
É impossível você discipular uma igreja com 40 minutos de mensagem. Tem que ensinar, gente. Tem que abrir escolas. E minha esposa falou uma coisa interessante. Ela falou, aquilo que o Eurípides sempre fala: se a igreja está errando é porque não está tendo ensino. Amada, a gente não ensina os jovens a namorar. A gente não ensina a maneira certa de se conduzir numa sociedade. A gente ensina só culto. Então o que eu vou falar aqui, amada, é um ensino para a igreja. Porque às vezes a gente praticamente não ouve sobre idolatria evangélica. Os crentes muitas vezes não param para serem ensinados que no meio nosso, que não temos imagens nos nossos cultos, nas nossas casas, nós podemos esconder ídolos dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo aí, um texto maravilhoso, ao mesmo tempo que é longo, mas é intencional esse texto, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. 1 Tessalonicenses, essa água é minha? Essa água é minha? Primeira Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte: eu sempre dou graças a Deus por todos vocês. Eu estou lendo na NAA, ela falou, isso mesmo. Eu sempre dou graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do Deus e Pai. Olha aí os pregadores aí, 3 pontos maravilhosos. O Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que eles tinham operosidade da fé. O texto fala da operosidade da fé de vocês, da dedicação do amor que vocês têm e da firmeza da esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tripé da maturidade cristã: uma fé operante, um amor que se dedica e uma fé firme, e uma esperança firme. Lembra lá de 1 Coríntios 13:13? Fé, esperança e amor. O que o Paulo apresenta aqui? Uma fé operante, um amor dedicado e uma esperança firme. O texto continua dizendo no verso 4: Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, verso 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder, no Espírito, em plena convicção. Maravilhoso esse texto. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o bem de vocês. E vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Meus irmãos, nós somos uma geração de crente que não foi ensinada a sofrer. Amado, nós temos hoje mais de 47 milhões de evangélicos no Brasil. Sabia disso? Se nós passarmos por uma perseguição terrível, a nossa fé desfalece. A pandemia foi prova disso. Nós nunca tivemos tanto divórcio no meio evangélico durante essa quarentena. Os irmãos de Tessalônica, amados, eu tenho uma mensagem no canal do YouTube onde eu falo sobre os irmãos os tessalônicos. Meu irmão, que igreja madura. E o Paulo fala que ele dá testemunho que no meio de muito sofrimento eles eram maduros, verso 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes. Meus irmãos, que maravilha. Da Macedônia e da Acaia, verso 8, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acácia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares.
Olha o que o Paulo fala, ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a vosso respeito. Noutra tradução, não tivemos necessidade de ensinar mais nada para vocês. Meus irmãos, pastor Campos, olha que maravilha você chegar numa igreja e falar: gente, vocês aprenderam. Paulo fala que os irmãos de Tessalônica aprenderam. Verso 9: porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Agora olha só o verso 8, o verso 9, desculpe. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Amado, Paulo está falando que uma das evidências da conversão de uma pessoa é ela abandonar os seus ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a fim de que a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha aqui para mim, irmãos. Eu queria dar ênfase a essa parte. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Querido, quando a gente converte, todo cristão genuinamente convertido, ele precisa entender que um dos sinais, são outros sinais também, que um dos sinais evidentes na vida de um cristão maduro, de um cristão genuinamente convertido, é ele colocar no lugar cada um na sua vida. Quando a gente não tem Deus, amado, as coisas na nossa vida é assim, ó. Isso aqui é um ídolo, filho é ídolo, profissão é ídolo, dinheiro é ídolo, o corpo é um ídolo. Aí você converte a Deus, você vai tirando, é como se fosse umas plaquinhas que você vai colocando, umas etiquetas que você vai dando nome. Aí você vai arranca aquilo que não é ídolo mais na sua vida. Isso aqui não é ídolo mais na sua vida. Você vai tirando essas plaquinhas que você foi colocando como ídolo. Não faz parte da vida de um cristão alguma coisa que ocupa o lugar de Deus na vida dele. Pastor, o que seria um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você não vive sem. Quando você vai num aconselhamento, tem gente que fala assim: pastor, se essa pessoa morrer, eu morro junto. Pastor, se eu perder isso, acabou minha vida. Pastor, eu não sei viver sem isso. Primeira coisa que você tem que destruir é o poder que o diabo coloca na mente dessa pessoa. Você tem que olhar para essa pessoa e falar: isso não é verdade, você vive sim. Se filho morrer, a gente vai sofrer demais, mas a gente vive sem filho. Se marido morrer, a gente vai sofrer demais, mas a gente tem que viver. Tudo na nossa vida não tem que ocupar lugar de primazia, a não ser que seja o nosso Senhor. Só existe uma única coisa na sua vida, e que o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu queria, com muito temor e tremor, falar a respeito do ídolo que ocupa o nosso coração. Por quê, amado? A genuína conversão é definida principalmente por abandonar ídolos. Amada, a idolatria convencional que todos nós conhecemos é a idolatria de adorar falsos deuses. E talvez, com certeza, eu não preciso nem me ocupar em ensinar sobre falsos deuses, sobre ídolos de madeira,
A palavra de Deus instrui isso ali nos mandamentos: não farás, não terás e não adorarás. Alguém perguntou a respeito de imagem de escultura para um pregador. Eu falei, não tem nenhum problema em ter uma imagem em casa. A questão é você não adorar. Não, a Bíblia fala, não farás, não terás e não adorarás. Não é só não adorar, não pode fazer. Não é só não fazer, não pode ter. Mas eu não vou me ocupar com isso, porque eu estou falando com uma comunidade evangélica, que essa questão do ídolo já ficou para trás há muito tempo. Eu estou aqui para falar de um outro ídolo. Porque, amado, dos vários conceitos de idolatria que a Bíblia apresenta, um dos mais sofisticados, um dos mais destrutivos, um dos mais enganadores, é tornar o nosso desejo, é tornar a nossa vontade, é tornar pessoas ídolos na nossa vida. Detalhe, olha aqui para mim, você sabia que nós temos uma tendência natural em colocar pessoas como ídolos? Queridos irmãos, nós temos uma tendência natural em colocar amores, pessoas como ídolos na nossa vida. Eu já tive aconselhamento que a pessoa falou, pastor, eu não consigo viver mais, eu não tenho vida depois que meu namorado terminou comigo. Eu falei, querida, se você não está tendo vida porque o seu namorado terminou com você, é porque ele era um ídolo na sua vida. Olha aqui para mim. Você sabia que existem pecados que a gente tem na nossa vida que são ídolos? Você não vive sem praticar esse pecado. Virou aquele pecado de estimação na sua vida. Isso está ocupando o lugar de Deus, ocupa o lugar de Deus na sua semana, ocupa o lugar de Deus no seu dia. Aquilo que você poderia fazer para Deus, você está fazendo pelo ídolo. Porque ídolo é aquilo que ocupa o tempo que você poderia se dedicar a Deus. Agora, como é que essa idolatria interna, não é a idolatria externa, como é que essa idolatria interna se aloja na nossa vida? Abra comigo, por favor, que é o texto principal que a gente vai trabalhar. Ezequiel 14, por favor. Ezequiel 14, a partir do verso 1. Abra comigo Ezequiel 14, a partir do verso 1. O cenário aqui de Ezequiel, amado, é aquele cenário que a teologia chama da diáspora, né? Que é o cenário onde o povo de Deus está espalhado. Havia uma separação entre judeus, né? E aí, então havia uma separação ali, eles estavam espalhados. Então não havia templo, não havia um local de reunião. E a casa do profeta era um tipo de sinagoga onde os judeus se reuniam para ouvir Deus. Então não havia templo, não havia sinagoga, até porque ia vir a sinagoga logo depois, mas era um protótipo, era um modelo de sinagoga onde a pessoa, para ouvir Deus, ia lá na casa do profeta. E esse profeta, como voz de Deus, era Ezequiel. E olha só, o que Ezequiel vai falar a respeito desse povo que ia até Ezequiel ouvir Deus. Olha só o que diz o verso 1. Então, alguns dos anciãos de Israel, amado, quem foi buscar o profeta Ezequiel? Os anciãos. Não eram pessoas comuns, eram líderes espirituais. Vieram e assentaram diante de mim. Isso é Deus falando pela boca do profeta Ezequiel. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante do profeta. E Deus falou pela boca do profeta. Olha só o que o texto diz no verso 3. Vá para o verso 3. Filho do homem, esses homens
levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si tropeços iníquos. Interessante essa expressão, levantaram. No Velho Testamento, o ídolo sempre era colocado em cima de um poste, chamava poste ídolo. Então o ídolo sempre tinha que estar no alto, para que todo mundo visse. E essa palavra tropeços ímpios é o termo usado para idolatria. Todas as vezes quando Deus usava a terminologia tropeços ímpios, estava se referindo a ídolos. Olha só, puseram diante de si tropeços ímpios, iniquidade, que os levava a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Deus falou, vocês vieram até mim, mas dentro do coração de vocês, vocês têm ídolos. Eu vou permitir que vocês me ouçam? Vocês têm ídolos no coração, mas vocês estão diante de mim pedindo algo. Será que eu devo atender vocês? Será que eu devo atender o pedido de vocês? Queridos anciãos, os anciãos aqui mencionados, como eu disse, eram líderes de Israel, homens que representavam Deus na terra. E escute, eles não estavam diante de Moloque oferecendo criança, eles não estavam diante de Dagon, eles não estavam diante de Astarotes ou Baal, eles estavam diante de Deus. Eles não estavam prostrados diante de um ídolo falso, mas havia dentro do coração deles um ídolo. Querido, é muito sério isso. Você sabe o que o texto fala? Havia no coração dos líderes de Israel um ídolo no coração deles. Amado, coração fala de sentimentos. Os irmãos concordam comigo que quando a Bíblia fala de coração, está falando de afeto, está falando de valores, está falando de sentimento, de pensamento, de vontade. Escute, a Bíblia está falando de gente idólatra, e que você olha para essa pessoa e não vê uma postura visível de estar adorando uma imagem. Você olha, é gente que está buscando Deus, está na presença de Deus, mas quando Deus olha, o que Deus vê é ídolo. O que Deus olha dentro da pessoa é idolatria. Jeremias diz que por conta desses ídolos que essas pessoas carregam no coração, que esses líderes carregam no coração, a Bíblia fala que esses ídolos são tropeços de iniquidade. O texto mais à frente vai falar de abominações e iniquidades. Interessante que João Calvino fala uma frase muito curiosa. João Calvino fala, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Meus irmãos, como nós temos uma facilidade de levantar ídolos. A pergunta que se faz é, como é que um ídolo nasce? Pastor, porque o ídolo lá de madeira, a gente sabe, o cara vai lá, pega uma imagem de escultura e vai e faz, mas como é que isso é construído dentro do nosso coração? Eu perguntei para Deus, qual seria um texto que poderia mostrar claramente essa construção? E eu achei incrível. À medida que eu fui lendo o texto, eu fui vendo exatamente cada passo para que o ídolo fosse formado. Abra comigo, por favor, Romanos 1, a partir do verso 24. Romanos 1, a partir do verso 24, e você vai ver o caminho do ídolo sendo construído dentro da pessoa. Romanos 1, a partir do verso 24, diz o seguinte: por isso Deus entregou a impureza, pelo desejo do coração deles,
para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha aqui para mim. Como é que nasce um ídolo no nosso coração? Escute. Você sabe como é que nasce um ídolo no coração de um cristão? É quando ele não deixa Deus tratar os desejos dele. É quando você tem uma obstinação dentro de você e você não permite Deus tratar isso que você deseja. O verso 24 fala: por isso, Deus entregou a impureza pelo desejo do coração deles para a desonra. Olha aqui para mim, é um desejo que você tem que te leva à desonra. Você tem aquilo dentro de você. Você não aceita conselho de ninguém. Você não quer saber se sua família aceita isso. Você não quer saber se Deus... Não, eu só quero aquilo. Amado, isso acontece muito com as paixões da mocidade. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu perguntei para o Corte, o que faz? Eu era solteiro. Me interessei pela minha esposa Osana, e eu cheguei para o Corte, falei: Corte, o que faz um namoro ser de Deus? O Corte respondeu: a capacidade que você tem de abrir mão dele a hora que Deus pedir. Meus irmãos, tudo que Deus nos dá, não estou falando nem aquilo que eu quero, até aquilo que Deus te dá, você tem que abrir mão. Quem deu Isaac para Abraão? Quem deu Isaac para Abraão? Eu não ouvi, gente. Quem deu Isaac para Abraão? E o que Abraão teve que fazer com Isaac? Eu fico imaginando, sabe aqueles filmes? E se tivesse acontecido isso? Se Deus chegasse para Abraão e falasse: Abraão, oferece seu filho como sacrifício. Claro que não, Deus. O que é isso? Já se viu, o Senhor que me deu isso. Foi o Senhor que me deu, que história é Deus? Deixa eu falar uma coisa para o senhor não está entendendo. O Senhor, isso aqui não foi o capeta, isso aqui não é adultério, isso aqui não é fruto de adultério, isso aqui não é fruto de imoralidade, isso aqui é presente do Senhor. Deus, deixa eu dar uma explicada para o senhor aqui, o senhor não está sabendo, o senhor está pedindo para a pessoa errada, Deus. O senhor está pedindo para me matar o Isaac. Deixa eu estar falando uma coisa para você, tem um outro filho aí que está mais certo de eu matar. Esse foi na carne. Isso que Abraão fez, amado? Foi isso que Abraão fez? Até aquilo que Deus nos dá tem que passar por renúncia, senão vira ídolo. Um filho, uma esposa, um marido. Meus irmãos, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que ser a primazia no nosso coração. Ministério, amado, meu Deus do céu, vou falar uma coisa para você. Um dos maiores ídolos na vida de um líder é o ministério dele. Tem líder, amado, que ele não tem um ministério, ele tem um ídolo na vida dele. Ele mata para manter esse ministério. Ele abandona a família, abandona a esposa, ele abandona filho, ele traz marido, traz esposa por conta de ministério, porque aquilo é um ídolo na vida dele. Filipenses 3, 18 e 19, olha só o que diz Filipenses 3, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando. Olha, o Paulo fala, eu estou chorando, porque essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque o destino delas é a perdição, o Deus dela é o quê? O que é o Deus dessa pessoa, gente? O ventre. Sabe o que é ventre?
ventre é desejo, ventre é vontade, ventre é obstinação. Tem gente que não está servindo Deus não, gente. Tem gente que serve às vontades, às obstinações delas. Falo isso com muita tristeza. A minha cidade de Goiânia, eu sou goiano. E lá na minha cidade de Goiânia, muitos líderes, muitos cristãos, 15 mil cristãos, foram a um ginásio, aplaudir um coach, que desceu de helicóptero, e depois entrou com uma Ferrari, ao fundo da música, a hora vem Senhor Jesus, e todo mundo aplaudiu esse coaching como sendo o enviado de Deus para trazer uma palavra de Deus para eles. Parece que o povo esqueceu quem foi Jesus, amado. E essas pessoas que estavam lá em Goiânia, não estavam ali porque desejavam conhecer mais de Deus, conhecer mais o caráter de Deus. Eles estavam atrás do dinheiro que aquele coaching tinha. Eles não estavam em volta de um homem, eles estavam em volta daquilo que aquele homem possuía. Você está vendo, amado? E você acha que aquelas 15 mil pessoas lá se prostram diante de um orixá? Você acha que elas se prostram? Não. Você acha que ela vai numa esquina oferecer um despacho para um preto velho? Mas elas têm o que dentro dela? Um dinheiro como ídolo. Eu preciso ter esse carro, eu preciso ter esse helicóptero, eu preciso ter esse Rolex no braço dele de 50 mil reais. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. A Bíblia diz que dinheiro é um ídolo. O amor ao dinheiro é um ídolo. Escute, o dinheiro é uma das coisas que tem o maior potencial de ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Eu falo isso no Brasil, eu viajo esse Brasil de ponta a ponta, amado. Eu falo, já falei isso para amigo meu, fulano, pelo amor de Deus, reúne, gente que eu tenho amizade, reúne seu presbitério, defina seu salário, mas não fica pegando esse montante de oferta e colocando no seu bolso e levando para casa. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Quem tem que colher oferta na igreja é um tesoureiro que vai pagar o seu salário, mas esse dinheiro não tem que ir tudo para o seu bolso, porque isso te seduz. Quando você vê, você está fazendo culto um atrás do outro para levantar dinheiro. Amados, eu conheço igreja que faz culto da primícia, não é para abençoar os membros, porque quer consagrar a semana, o ano dele, abençoando as primícias da sua renda. Eles fazem culto da primícia no final do ano, para salvar o caixa de janeiro, porque todo mundo viaja. Você sabe o que isso vira, meu irmão? Ídolo, porque você não aprende a depender de Deus, é que Deus mantém financeiramente aquela igreja. Você fica dependendo do dinheiro que sai do bolso do povo. Eu, como palestrante, tenho que ter muita dependência de Deus nesse sentido. Tanto é que eu não falo com oferta com ninguém, porque eu sei que isso ocupa um lugar de ídolo na nossa vida. Às vezes você deixa de pregar para um grupo de 40 pessoas para pregar para um grupo de 5 mil pessoas. Quando você faz isso, o ídolo entrou no seu coração. O destino deles é a perdição e o Deus dele é o ventre. A minha pergunta é, escute, será que as 10 mil pessoas, as milhares de pessoas que lotam os templos das nossas igrejas, os ginásios, eles estão em crise para saber como é que eles têm que ser como marido, para saber como é que eles têm que ser como esposo, ou eles estão diante do ventre deles, querendo melhorar a vida deles? Será que a gente busca Deus para melhorar a vida ou para transformar caráter?
Será que a gente busca a Deus porque Deus vai nos... Eu descobri agora que Deus é poderoso, eu descobri que Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus poderoso, Deus está aqui meu projeto de vida, está aqui minha vida, vai lá Deus, já te dei a oferta, eu já te dei o dinheiro, agora só tem que me abençoar. Eu fico imaginando, se fosse possível, é impossível, Deus falasse assim, gente, quebrei. Teve uma segunda rebelião no céu, pior do que a primeira. Dessa vez foi todo mundo, não foi só Satanás, foi os anjos, tudo, os querubins, os serafins. Mas foi uma rebelião, todo mundo foi embora, ficou só eu. Serve só eu? Não, só o Senhor não. Eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero... Não. Será que só Deus basta na nossa vida? Será que se Deus chegar para você igual fez com Paulo, Paulo, eu te basto. Não, Deus, o Senhor tem que mudar isso, eu tenho que fazer aquilo, o Senhor tem que mudar isso, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo. Meus irmãos, Deus tem que ser nossa suficiência. Eu fiquei triste quando eu vi 15 mil pessoas tendo como referência um homem que desce no helicóptero e entra com uma Ferrari. E dá relógio Rolex para os pastores que estavam lá. Jesus falou, vocês querem me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você sabe qual o único compromisso que Deus tem com a nossa vida, financeiramente falando? Sabe qual, pastor? Tendo o que comer, tendo o que vestir, estejais satisfeito. Deus tem compromisso com a sua roupa e com a sua comida, o resto é capricho. Quem tem carro aqui seu? Quem tem carro seu? Quem tem casa própria? Deus já te deu muito mais do que você precisa. Ele tinha que te dar só comida e roupa só. Você tem muito mais do que você precisava. Presta atenção. Nós temos que levantar uma geração de crentes que estão satisfeitos com o básico da vida. Nós não temos que desejar sermos milionários. Vai ter argumento de sobra quanto isso aqui que eu estou falando. Mas a Bíblia fala que muitos, correndo atrás de dinheiro, se corromperam na vida. O dinheiro tem um poder terrível de ser um ídolo na nossa vida. Não existe algo que mais tem poder de exercer força na nossa vida. Por isso que quando a Bíblia fala que a raiz de tudo é o amor ao quê? O dinheiro. A Bíblia fala que dinheiro é um espírito chamado Mamon. Eu admiro Charles Finney. Charles Finney vivia com 10%. 90% ele investia, ele dava para missões. Era um compromisso dele. Todo o dinheiro que entrava, ele tirava 90%, dava para os pobres, para a igreja e vivia só com 10%. É o contrário que ele fazia. Presta atenção. O maior ídolo no nosso coração, o maior ídolo que pode existir na nossa vida é o nosso ventre. Rio de Janeiro é muito acostumado com essa cena. Você acha que quando alguém chega numa esquina para oferecer um despacho, ele está lá com aquela galinha preta lá, com aqueles perfumes da Rinodê, aquelas flores, ele chega lá para o orixá e fala assim, orixá, eu estou aqui oferecendo isso aqui para você. Aí de repente ele fala assim, saber de uma coisa? Não quero oferecer isso não. Orixá, eu quero conhecer seu coração. Eu quero saber o que o senhor pensa a respeito de mim. Iemanjá, Iansã, eu quero saber o que a senhora pensa a respeito de mim. Eu quero conhecer seu coração. Eu quero dar meu coração para a senhora. Eles fazem isso? Fazem isso? Ou eles só querem oferecer alguma coisa para ganhar algo em troca? Sim ou não? Pois bem, todas as vezes que você chega na presença de Deus para dar música para Ele, dinheiro para Ele, só para ganhar algo em troca, isso fede igual macumba. Quer conhecer o coração de Deus? Deus, o que o Senhor pensa a respeito de mim? Deus, o que o Senhor pensa a respeito da minha família? Deus, eu estou aqui nessa reunião,
eu estou aqui cantando para o Senhor, eu ofereci até oferta, mas Deus, o que o Senhor pensa a respeito da minha vida? Deus, o que o Senhor quer mudar eu como homem, com o meu caráter? O que o Senhor quer me transformar? Amado, as pessoas não querem conhecer o coração de Deus, elas querem buscar a Deus para a vida delas ficarem melhores. Isso nunca foi proposta do Evangelho, amado. Isso nunca foi proposta do Evangelho. Romanos 16, 18 diz o seguinte: porque esses tais não servem a Cristo. Essas pessoas que buscam a Cristo só por dinheiro, o texto fala, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Ele serve o seu próprio ventre, com suas suaves palavras e bajulações, enganam o coração de pessoas. Eu achei uma tradução muito boa que fala, pessoas sem discernimento. Mateus 15, 18 diz, esse povo, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Gálatas 5, 24 diz, os que são de Cristo crucificaram seus desejos. Crucificaram. Olha aqui para mim. Tem gente que não tem perseverança na vida. Eu estou atrás disso aqui porque eu sou perseverante. Não, tem gente que tem obstinação na vida. Está obstinado. Eu já vi gente ser obstinado por muita coisa. Obstinado para ser rico, obstinado para casar, obstinado para virar pastor, obstinado para ter cargo na igreja, e aquilo vira o ídolo. Toda obstinação vira ídolo. Por isso que tudo na nossa vida tem que passar pela cruz. Tudo na nossa vida tem que morrer. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Segundo, primeira coisa, o ídolo do coração, amado, começa com um desejo incontrolável de possuir e de ser satisfeito com os seus desejos. Segundo, o ídolo do coração começa negando verdades. Olha só o texto lá que eu pedi para vocês lerem lá em Romanos 1. Olha o que diz o verso 24 do Romanos 1. E trocar a verdade de Deus em mentira. E trocaram a verdade de Deus em mentira. Olha aqui para mim, amado. Desde o momento que você nasceu, o diabo só quer falar mentira na sua cabeça. Quem já viu aquela passagem? Lembra daquela passagem do Salmo 91 que diz: livra-me do laço do passarinheiro. Eu achava que o laço do passarinheiro era uma arapuca. Sabia que não é uma arapuca? A gente acha que é aquela arapuca que tinha um lacinho lá, a hora que o passarinho comia a isca lá, puxava o laço. Não, sabe o que é o laço do passarinheiro? O passarinheiro é o adestrador de aves. Uma vez eu vi uma reportagem falando sobre o adestrador de aves, e a pessoa falou passarinheiro. O passarinheiro é um adestrador de aves, que pegava uma ave de rapina e treinava para conseguir pegar um coelho. Ele vê o coelho lá, pega o coelho e traz o coelho para o seu dono. Mas você sabe como é que o cara adestra uma ave? Ele pega um laço de aço, bem fino, e amarra na mão dele e na pata da ave, e solta a ave. E é um laço largo, e a ave que é selvagem vai subindo, e chega um momento que ele pega e puxa o laço de uma vez, junto com um assovio, e ele faz isso durante meses, solta, 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 solta. Um dia sabe o que ele faz? Ele solta o laço, solta da mão dele e da pata da ave, solta a ave. Quando ele assovia, o que a ave faz? Porque ela acha que está presa. O laço do passarinheiro é isso, uma mentira que o diabo coloca na sua vida para te fazer preso a ele. Você acha que está preso, mas é o diabo que colocou. Eu não vivo sem essa pessoa. Vive sim. Eu não vivo sem meu filho que vai casar. Idolatria na sua vida. Eu não vivo sem esse patrimônio. Vive sim.
se eu não vivo sem Deus na sua vida. Uma mentira que o diabo coloca na sua mente e faz você acreditar que está preso. Nós, seres humanos caídos, temos uma tendência natural em colocar pessoas no lugar de Deus. E é claro que a gente precisa falar de duas idolatrias principais. Quais são as duas idolatrias principais? Olha aqui. As duas principais idolatrias do coração do homem é o próprio homem e as pessoas. Ninguém, você, essa alta adoração, muito forte. Essa semana eu li aquele texto, lembrei aquele texto de 2 Timóteo 3, que diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque os homens seriam amantes de si mesmo. Amado, a lista de 2 Timóteo 3 é muito forte isso. Depois você lê lá, 2 Timóteo 3. Quem está no topo da lista de 2 Timóteo porque nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Meus irmãos, como nós temos uma tendência em nos idolatrar e idolatrar pessoas. Ezequiel 14:4. Quem que estava diante de Deus? Quem que estava diante de Deus aí, gente? Olha só o que diz o verso 4. Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puser tropeço da sua maldade, da sua iniquidade diante da sua face, vier eu queria ler com você aqui no Data Show. Tropeço que leva a cair em iniquidade. Eu posso vir aqui? Não sai do campo de gravação, não? Posso ir? Tropeço que leva a cair em iniquidade, que depois de vier e consultar um profeta. Eu quem? Então quem está falando aí? Deus, passa. Eu lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha aqui para mim. Agora eu cheguei aonde eu queria. Tudo que eu falei aqui foi a introdução para falar isso aqui. Olha aqui para mim, igreja. A Bíblia está dizendo que quando alguém tem uma obstinação, eu quero esse marido, eu quero essa profissão, eu quero esse casamento, eu quero esse homem liderando, eu quero isso na nossa vida, isso aqui é a nossa salvação, esse trabalho vai salvar minha família, essa cidade eu vou mudar para aquela cidade, minha vida vai transformar, essa pessoa é a salvação. Ídolo, você não está dependendo de Deus, você está dependendo do ídolo. Uma obstinação. Ídolo é uma obstinação. Olha o que o texto está dizendo. Que quando essa pessoa chega na frente do profeta, com ídolo aonde? Olha lá. Volta lá só um pouco o versículo, volta. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si, próximo. Tropeço que leva a cair em iniquidade, que depois consultar, Deus está falando, eu que estou fazendo isso, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha aqui para mim, você sabe o que Deus está falando? Que quando você tiver um ídolo no seu coração, e você chegar diante de Deus, Deus vai responder o que você quer ouvir. Sabe aqueles irmãos que não quer ser pastoreado, que não quer ir num gabinete pastoral, abrir seu casamento, abrir sua vida financeira, abrir os seus ídolos, para ser confrontado, arrepender, mas ele vai lá na profeta da irmã, que tem um coquinho na cabeça, para ouvir profecia. A Bíblia fala que esse profeta vai falar o que você quer ouvir. Todas as vezes que nós levantamos uma pessoa
como ídolo na nossa vida, a Bíblia fala que essa pessoa vai falar o que a gente quer ouvir. Seja pastor, sejam governantes, Deus vai dar para nós o ídolo que a gente quer. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Gente, escute aqui, eu já vivi isso. Eu já presenciei com os meus olhos. Tinha uma irmã, eu já estou concluindo, que ela tinha um ídolo no coração dela, que era casar com o pastor dela. Só que esse pastor era casado e ela também. Eu era neófito na fé, pastor Camp, recém-convertido, estava conhecendo dons naquela época. E ela ia no monte, e eu lembro que a gente ia numas profetas, a profeta olhava para ela e falava, misericórdia, vem aqui comigo. Ela entrava para dentro do quarto e ela saía chorando. Um dia ela falou assim, Eurípides, eu vou contar para você por que um profeta me chama. Eu tinha visto várias vezes. Ela falou, Eurípides, eu sempre amei fulano, o pastor da igreja. Só que eu casei e ele casou. E um dia Deus falou comigo que a esposa dele vai morrer num acidente de carro. E o meu marido vai também morrer num acidente de carro. Eu vou casar com ele, nós vamos ser 2 missionários no Brasil. Vamos falar com o Brasil inteiro. E ele falou, gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando o que eu vi. Ela falou, sabe aquele profeta que chegou aqui na cidade? Eu vou com você lá. E ele nunca me viu na vida. E você vai ver o profeta. Você vai ver o que ele vai falar para mim. Chegamos naquele profeta, reunião, todo mundo recebendo uma profecia. Quando chegou nela, o profeta fez assim, meu Deus. Aí ela, preciso falar com você. Aí ela falou assim, eu quero que ele venha junto comigo. Aí eu entramos numa sala, ele falou assim, Deus me mostrou que o seu marido vai morrer e você vai cair e casar com um pastor, que a mulher dele também vai morrer. Aquela revelação, amado, foi uma revelação baseada num espírito de engano, para aquela mulher ouvir o que ela quer ouvir. Cuidado, a voz do Espírito Santo é na igreja, não é no seu mundinho particular. O Espírito Santo habita no corpo de Cristo. Alguém chegou para mim e falou assim, você é membro de Cristo? Eu falei, não sou membro de Cristo não, eu sou membro do corpo de Cristo. Ah, você é igreja? Não, eu não sou igreja, nós somos a igreja, eu não sou igreja. Todas as vezes que você busca Deus só no seu mundo pessoal, você corre o risco de estar consultando um ídolo. Eu responderei segundo a multidão. Eu queria ler o último versículo mais terrível. Abra a sua Bíblia aí, passa o projeto aí para nós encerrarmos. 1 Reis 22. (22, 23). 1 Reis 22. Põe o 20. Põe o 19 para mim, por favor. 18. Isso, olha só. Amado, você sabe que um dos maiores reis que foi maldade de Israel foi o rei Acabe. E um dia o rei Acabe, cheio de ídolo no coração, foi consultar quem? O profeta. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito que ele não profetiza o que é bom? Passa. Mas somente o que é mal? Passa. Micaias prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. Passa. Todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Passa. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe? Passa. Para que vá e veja e seja morto em Remote Galeade. E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Passa. Então, um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, passa. Acho que pulou, não pulou?
eu o enganarei. E o Senhor perguntou, como? Passa. Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vai e faça assim. Olha aqui, Acabe tinha ídolos no coração. E quando ele chegou para o profeta, a Bíblia fala que o espírito de engano se apresentou na presença de Deus. Falou, não, eu vou lá e vou falar na boca do profeta o que Acabe quer falar. Você sabe o que é o ídolo do coração? É quando a gente não submete o nosso coração a Deus. E obstinadamente a gente quer as coisas. Tem gente que já casou com o próprio ídolo. Ah, meu irmão, quando você casa com o seu ídolo, aí, meu irmão, aí que você vai sofrer na vida. Que converter um ídolo não é fácil, não, gente. Tem ministério que virou ídolo. Tem governante que virou ídolo. As pessoas acreditam mais no seu ídolo. Você já viu esses impérios onde o cara subjuga todo mundo? As famílias Kim da vida lá, Kim de One. Lá no passado, o que essa pessoa foi no coração de toda a população? Todo mundo estava acreditando que essa pessoa era o quê? O Salvador. Querido, nós acreditamos nos nossos pastores, mas eu não sou ídolo na vida de ninguém, eu não sou salvação na vida de ninguém. Pastor Campos já deve ter ouvido isso demais. Pastor, o senhor é a minha última salvação. Está amarrado. Eu não sou salvação na vida de ninguém, porque se eu aceito essa voz, você sabe o que eu viro para a pessoa? O ídolo dela. Ah, esse filho é tudo na minha vida. Vira o ídolo da sua vida. Ah, esse governante é tudo na nossa vida. Vira um ídolo na nossa nação. Nós não temos esperança em governos, em pessoas. O nosso coração é do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Não era a palavra que eu gostaria de compartilhar, mas é aquilo que Deus colocou para eu falar. Com certeza, Deus sabe o que Ele está tratando com você nessa manhã, para que aquilo que você recebeu de Deus não se torne um ídolo na sua vida. Amém?